Olá pessoal, vamos falar sobre a segunda fase das discursivas para relações públicas, né, que um concurso da LMG. Bom, se eu não me apresentei lá no início, né, nos primeiros vídeos, meu nome é Julia Andrade, eu sou professora de discursivas para concurso público com experiência há mais de 2 décadas. E naturalmente, quando a gente tem experiência de mais de 2 décadas, a gente já enfrentou muita discursiva de legislativo, tá? Sempre quando houve, né, esse concurso para este poder. Pessoal, vamos falar então sobre como reorganizar a casa. Por quê? Prova dia 28, eu estou no dia 12 gravando. Dá tempo, dá. Dá tempo de corrigir ciclo de leitura, dá tempo de focar, fazer algumas escolhas de reta final, dá. Uma coisa ou outra você vai tirar desse vídeo aqui que você vai alinhar um pouco o teu trabalho, tá? Então vamos lá. Primeira questão é lembrar que você vai enfrentar 5 questões de conhecimentos específicos. Aqui, pessoal, é muito natural que as pessoas tirem notas baixas, tá? Exatamente nessa segunda etapa. Por quê? Porque é muito difícil acertar 5 questões com uma bibliografia bastante vasta. E principalmente 5 questões muito curtas. Que são aí de 12, 13, 12, 14, 15, 16 linhas. É difícil, não é fácil. Então você já vai dentro dessa questão mais humanizada, tá certo? De aceitar que você não vai bater tudo. Por quê? Porque quando você aceita isso, fica mais fácil você organizar o essencial e depois ir complementando com o que falta na medida do possível. Tranquilo? Para você, então o que você faz aqui? Olha, indo com esse pensamento que você já vai perder alguma coisa, você vai pensar assim: o que o edital me traz que eu já posso evitar? Eu posso evitar perda de pontos, tá? É fácil de evitar. Por exemplo, o teu edital traz uma avaliação em língua portuguesa, já está fechadinho, valendo ali 15 pontos. A banca pode tirar até 15 pontos aqui, tá? Então veja que até metade da nota da sua discursiva aqui, basicamente, a banca compromete com esse assunto. E aí o que eu te digo, né? O que você tem que fazer? É uma escrita mais concentrada, são poucas regras. Veja que pontuação, que seria uma área bastante complicada, a banca só tira meio ponto. Mas por quê? Por uma questão inteligente por parte da banca. Como os textos são mais curtos, você usa menos vírgula, menos ponto e vírgula, e você tem menos erros de pontuação. Mas em compensação, construir um texto coerente num espaço muito curto, de repente você tem que trabalhar com conceitos bem analíticos ali, justificar alguma frase que a banca tira de algum livro, alguma coisa assim, você tem que trazer alguma explicação coerente, tá? Alguma explicação, não é, que mesmo num texto curto vai gerar coesão, certo? Vai ali gerar coesão. Aqui o meu ficou até sem paralelismo, mas tudo bem. Um texto que seja um texto elegante, um texto tranquilo, um vocabulário simples, naturalmente terminologias da sua área vão aparecer por conta da exigência vocabular, mas um texto tranquilo. E aí vai aparecer também o que? Aquela elegância do paralelismo, que é o equilíbrio de frases. Isso aqui a banca já consome um ponto para cada falha. E naturalmente é fácil falhar nisso aqui. Então a gente tem que observar as regrinhas que são envolvidas nesses aspectos aqui para a gente evitar erros nesse campo. Por quê? Porque se eu perder em gramática, é ponto que não volta na fase de recursos. E vai ser muito ruim eu chegar até onde eu cheguei para eu exatamente perder pontos em gramática. Então há aqueles aspectos da gramática que são mais empregados em textos curtos, né, concordâncias que eu emprego com mais frequência, regências que eu emprego com mais frequência, que isso eu preciso dominar, não tem jeito, tá? Então já é uma dica para você importante. Outro aspecto importante, pessoal, é saber nessa reta final fazer um apuro, tá certo? Dos conhecimentos específicos. Muita gente que veio estudando, veio pensando a bibliografia sugerida a partir do que a banca propôs. Só que se você, né, fosse ticar cada livro que você lesse aqui pela ordem, o que ia acontecer contigo? Você ia morrer na praia. Por quê? Porque é difícil dar conta dessa leitura dessa forma. É claro, se você começou a sua leitura lá atrás, é uma situação, etc. Mas para você, de repente, não saber nem que seria classificado, a coisa muda um pouco de figura. Então, o que você tem que fazer? Adianta seguir essa ordem aqui? Não dá. Então, a conversa que eu vou ter com vocês de relações públicas é a mesma conversa que eu tive com os consultores da área 6, porque eles sofrem do mesmo problema, certo? Ou seja, uma bibliografia muito esparsa, de assuntos muito esparsos,
e que você não tem como verticalizar a coisa muito bem. Por exemplo, tem determinadas áreas aqui que a gente consegue verticalizar, começar de algo mais amplo para algo mais restrito. No caso de vocês é um pouco mais complicado isso. Porque, principalmente o que tem aqui, a maioria dos livros, são livros bem atuais, né, de certo modo, e que fazem determinadas disposições críticas acerca daquilo que é um clássico. Então, o que eu te aconselho? Olha só, pelo menos para você escolher os livros que você precisa ler aí, né, nessa reta final com um pouco mais de dedicação. Como eu falei, ninguém vai acertar 5 questões, mas você sabendo umas 2 ou 3 questões ali no seu domínio vai te fazer muito bem, tá? Então, atenção aqui. Por exemplo, veja que a banca, gente, se na bibliografia a banca não tem uma ordem de prioridade, na disposição do conhecimento específico ela tem. Tem sim, tá? É claro que quando a gente olha para a disposição desse conhecimento específico, a gente também precisa considerar, pessoal, vamos dizer assim, o papel de aspectos que são atuais, certo? Por que aspectos atuais? Vejam só, você vai ver que o item 6, que é comunicação em situações de crise, é posicionado lá embaixo no 6. Porém, a gente tem um evento, né, que aconteceu mais recentemente, em 2023, que é o quê? Que é a questão do dia 8 de janeiro, né, toda aquela crise dos movimentos antidemocráticos ali que aconteceram no dia 8. E esses movimentos, o que a gente tem, né, de complicador nesses movimentos? Esses movimentos que aconteceram ali, eles foram gerados, né, geraram uma crise institucional muito grande e, naturalmente, porque faltou comunicação pública feita de forma, vamos dizer, a contemplar aspectos como cidadania, alguma coisa assim, tá? Então, o que você tem nessa questão toda é que você precisa, bem ou mal, trazer o 6, o item 6 para cima. Por quê? Porque, mas foi governo nacional. Considera-se mesmo, porque foi um evento de grande monta com repercussões para tudo que é lugar. Muita gente foi presa em Minas Gerais. Então tem que tentar entender o que houve em relação a uma comunicação, não é, pública que não aconteceu, tá? Ou ela não aconteceu de forma clara, não é? E chegou de forma chegou para essas pessoas passando uma outra mensagem. Se a gente observar bem, né, o que a gente tem ali de confusão? Muita gente não entendia nem o que é democracia quando foi fazer aquilo, tá? Muita gente não entendia que estava invadindo patrimônio, né, patrimônio público. Então, muita gente não entendia que estava cometendo um crime, e essa que é a questão. Então, você tem essa questão da comunicação em situações de crise, que eu leria os materiais que tratam desse assunto, né? Tem até um dos livros de vocês que é bem interessante nesse sentido, para poder observar exatamente esses ruídos e como solucionar esses ruídos. Bom, mas tirando isso aqui, você vai ver que a banca colocou a questão do planejamento estratégico de comunicação como o seu primeiro referencial. Por quê, gente? Ora, aí a gente tem que começar a se voltar para dentro da LMG, não é? Não adianta eu pensar a minha visão de relações públicas para fora da LMG, não faz o menor sentido. Eu falo, senão não é aprovado em concurso. Se você não se vir na condição de ser servidor, né, daquele poder daquela forma, pouco resolve, tá? Se você não tiver um pensamento republicano, um pensamento legislativo, pouco resolve, tá certo? Então vamos lá para a gente poder ser aprovado. Ora, o que eu tenho aqui? Planejamento estratégico da comunicação. Por que os caras colocaram isso aqui em primeiro? Naturalmente, por quê? Porque a instituição tem uma preocupação, então vamos pegar aqui a LMG, não é? Ela tem uma preocupação com o seu próprio planejamento estratégico administrativo, tá? Então, por quê? Por exemplo, a LMG tem um plano, não é? Faz parte de uma resolução, ali um direcionamento estratégico do Poder Legislativo, que é de toda a condução do Poder Legislativo, da Assembleia, da Casa. Porém, um dos aspectos você sabe que é a comunicação. E como esse direcionamento vai até 2030, quer dizer, ela fez um plano de longo prazo mesmo, um plano ali estratégico de longo prazo, ela precisa sempre rever esse plano. E um dos fatores de plano estratégico, gente, é a comunicação, não tem jeito, tá certo? Faz parte, é um setor de um plano estratégico. Então, estude planejamento estratégico de comunicação.
É claro que você pode estudar dentro das características clássicas desse assunto? Sim, olha só. Todas as fases que envolvem o planejamento estratégico, que é o diagnóstico, né? Você analisar o ambiente, você formular estratégias, tá certo? E ali vem a ver com os objetivos, as ações, as metas que você quer implementar o plano, controlar, avaliar, etc. Pode pensar ferramentas, como o BSC, por exemplo, né? Pode. Isso aí tem que estar na sua cabeça. Por quê? Mas não está na bibliografia. Veja que o item 13.1 do edital é muito claro em relação a isso, pessoal. O item 13.1 do edital, ele vai falar que a tua referência bibliográfica é uma mera referência, ele vai deixar bem claro isso. Inclusive, o item 13.1.1 vai falar sobre atualização. Se você tiver alguma coisa na bibliografia que esteja desatualizado e houve uma atualização, a banca pode cobrar com base nessa atualização. Então, isso aqui é para você não ficar, né, achando que não tem que pegar nada antes, etc. Então, a banca fica um pouco livre para ela trabalhar. E aí, por exemplo, só que quando você estiver aqui trabalhando planejamento estratégico, se você pensar apenas sobre as questões clássicas, você cai do cavalo aqui em relações públicas. Por quê? Ora, gente, existem aqui materiais, né, que você vai ver que vão fazer críticas, não é crítica, é trabalhar a questão dentro vamos dizer assim, dentro do serviço público, tá certo? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem aqui um Luiz Alberto Farias trabalhando nas relações públicas, né, de modo estratégico, as principais técnicas, conceitos, e você tem que saber que é o basicão, né? Você tem também outros autores que vão falar sobre essa questão de modo um pouco mais crítico, trazendo para a atualidade, tá? Então, por exemplo, olha só, vamos pensar aqui, né, esse artigo da Anísia Maria Duarte Werneck, não é, do Bernardo Toro, que vai falar sobre mobilização social. Nesse artigo que trata desse aspecto, o que a gente vê aqui dentro, né? Eles vão falar sobre mobilização social como modo de você construir uma democracia e uma participação. Prof, mas o que isso tem a ver com planejamento estratégico de fato? É porque aqui há um questionamento sobre a forma como as instituições públicas, não é? Elas mobilizam a sociedade, a forma como a sociedade participa, ela conhece o que é uma participação de fato democrática, etc. Então, quer dizer, há algum furo comunicativo que precisa, para um diagnóstico de planejamento, ser considerado. Então, gente, existem livros aqui ou artigos que vão te trazer diagnóstico para um planejamento. Existem livros aqui, artigos que vão te trazer soluções, né, ou seja, propostas de mitigação, certo? Que é o caso do livro da Mariângela, né, que vai falar sobre estratégia de planejamento e execução. Então, ela vai trazer algumas soluções do ponto de vista mais específico dela. Então, eu sempre falo para o aluno, estude o básico primeiro, do básico você vai afunilando. O caso de vocês, o que vocês vão ter que fazer é sempre setorizar, tá? Que é a mesma dica que eu dei para o pessoal do consultor área 6, que é uma área que era difícil, porque é uma área com bibliografia muito esparsa. Então, eu falo para o aluno, setoriza. Pega os 4 principais assuntos, certo? Os 4 principais assuntos, que é o planejamento estratégico de comunicação, associa aqui as obras. Comece por aquela que você considera mais geral, tá? E vai para aquela que é mais particular. Observe quais dessas obras vão enquadrar informações para você daquilo que faz parte de um ciclo de planejamento. Por exemplo, como eu falei para vocês, tem obra ali que vai te dar um diagnóstico de ambiente, uma análise de ambiente, vai falar sobre o ambiente democrático em que a gente vive, como que o cidadão retém informações, de que modo a instituição se comunica, não é? Se essa comunicação chega até as pessoas, então vou te dar um diagnóstico. Depois você vai ver, né? Tem obra, por exemplo, que já vai te dar soluções, né? Vai trazer aqui mecanismos de mitigação, de melhoria dessa comunicação, tá? A maioria das obras são de diagnóstico, vocês vão notar aqui naturalmente isso, tá certo? Aí depois terminou de estudar isso aqui, associe a parte de comunicação integrada. Pegue primeiro o que é comunicação integrada, né? Esse é um conceito mais geral. E depois por que é importante isso aqui? Ora, gente, porque a Assembleia, né, se a gente pensasse em termos de organização de pessoal, ela se divide entre os parlamentares, tá certo?
e o pessoal dela, o pessoal do setor administrativo. Enquanto os parlamentares estão ali deliberando a vida das pessoas aqui fora, né, você vai ver esse setor administrativo aqui, principalmente o setor de comunicação, fazendo o quê? Trazendo fluxo de comunicação de lá para cá, para que a sociedade tenha consciência do que está acontecendo. Então esse fluxo precisa ser um fluxo, vamos dizer assim, que ocorra, não é, de certo modo, vamos dizer assim, com uma certa homogeneidade, não é, que não haja distorções, que seja célere, que seja preciso, seja claro. Então isso acontece, tanto que acontece que a LMG ela tem um centro, não é, um centro de atendimento ao cidadão, e não podia ser diferente. Porque poder legislativo, gente, né, não obstante ser poder público, mas poder legislativo é a máxima, é a melhor relação que se tem com a sociedade, porque é a representação da sociedade. Cada deputado ali está representando um segmento. Tem pessoas que foram eleitas porque pertencem a uma pauta agropecuária, tem pessoas que foram eleitas porque pertencem à pauta, né, de grupos alijados do poder, que é o caso, por exemplo, da comunidade LGBT, de grupos de pessoas pretas e pardas, né? Então, houve ali, tem as mulheres, na sua representação do seu feminino, né? Ali dentro de uma visão de gênero. Então, você precisa observar a integração, as partes, vamos dizer assim, mais comuns de uma comunicação integrada, o que é, quais são suas características, etc. E depois pensar para dentro da LMG e puxar algum material desse que você tem aqui embaixo, que trabalha isso pensando, sempre tendo um olho no legislativo, tá certo? E assim vai. Quando você entra em comunicação pública, aqui é cheio de conceitos, né? Você tem um conceito, aí já é outro setor. Você tem o conceito de comunicação pública, como que ela ocorre, né? No caso do parlamento é super importante, porque aí você vai ter vários conceitos aqui dentro de comunicação pública, comunicação política, comunicação, não é, parlamentar. Então você tem que separar esses tipos de comunicação e entender quando cada uma, não é, acontece e como acontece. E ao mesmo tempo que vocês estiverem estudando, setorizando, você tem que pensar que a gente está no mundo, gente, de comunicação ou de opinião pública na era digital, tá? Na era digital. E naturalmente essas questões da era digital vão ser trazidas para você pensar como que esses processos de comunicação, principalmente aqui a 3, né, que com certeza vai ter questão de prova sobre a 3, sem dúvida alguma, como que esse processo se dá na era digital. Qual é o impacto dessa comunicação, né, para as organizações, vamos dizer assim, no caso da LMG? Como a LMG se comunica? Há uma simetria de comunicação, né, da instituição com o público, certo? Ou é mera comunicação institucional? Tá? Então, você tem que ver como que as redes sociais são movidas. Tudo bem? Então, essa é uma parte super importante, tá? É claro, né, que você tem outros aspectos, a banca pode cobrar, alguma coisa ligada à gestão de eventos, pode, parará, questões de cerimonial, pode, mas esses 4 assuntos aqui, você precisa dominar, tá? Precisa dominar. Então, vá sobre bibliografia, faça uma depuração, bata em cima desses assuntos principais para você ter um rendimento melhor na tua prova, tá bom? Então é o conselho que eu dou aqui de reta final, tá? Beijo grande para vocês, ótima temporada de estudos.